Olá, turma. Eu preparei algumas aulas para atender as demandas da Secretaria de Educação de Minas Gerais, em especial da Escola Alberto Delpini. Bom, é claro que eu gostaria que mais alunos pudessem visualizar essas aulas. Então, um caminho mais fácil que eu encontrei para poder oferecer os vídeos, as videoaulas, foi através de um canal no YouTube. Então, eu gostaria que você se inscrevesse no canal. Se possível, ative o sininho para receber notificação das próximas aulas e compartilhe com os colegas de outras turmas e de outras escolas também, tá certo? Bom, nessa primeira aula a gente vai falar de potência de 10 e aqui a gente vai tratar da definição de potência de 10. O objetivo é que ao final dessa aula vocês consigam identificar um número como uma potência de 10. Então vamos para uma definição por partes. Primeiro vamos falar de potência. Matematicamente falando, o que significa potência? Potência, ela tem outros significados, se você for pegar em outros campos, né? Como na física, por exemplo, você vai ouvir falar de potência como uma grandeza, né? Que serve para medir quantidade de trabalho realizado em um determinado intervalo de tempo. Enfim, matematicamente falando, potência é o resultado da potenciação. Potenciação é uma operação matemática que eu acredito que vocês todos já conheçam. A gente pode relembrar aqui com um exemplozinho bem simples. 2 elevado a 5. A potenciação, ela na verdade é um caso particular de multiplicação, onde todos os fatores são iguais. Então, para resolver essa potenciação, o que a gente vai fazer é multiplicar o número de baixo de acordo com o número que está em cima. Então aqui eu vou ter o 2 aparecendo 5 vezes, ou seja, 5 fatores iguais a 2. Por que 5? Porque o nosso número que aparece em cima é o 5. Então esse número de cima vai indicar quantas vezes eu vou repetir o número de baixo para eu obter o resultado final. Fazendo as multiplicações eu vou chegar no 32. Bom, todas as operações matemáticas, como a potenciação também, os seus elementos recebem denominações especiais. É muito importante que vocês saibam quais são esses nomes, identifiquem esses nomes e principalmente saibam o que eles significam, porque dessa forma fica mais fácil o estudo matemático. Quando você estiver se deparando com algumas atividades, alguns exercícios, esses nomes podem aparecer e se você não souber o que eles significam, você vai ter um pouco de dificuldade. Então, para facilitar o seu trabalho, o seu entendimento, é bom que vocês consigam identificar os nomes e o que eles significam. Na potenciação, os elementos são a base, que nesse caso é o 2, que vocês viram é o fator que repete, o expoente, que nesse exemplo é o 5, é ele que vai indicar quantas vezes a base repetiu, e o resultado final, que a gente chama de potência, que nesse caso é o 32. Bom, agora que a gente já sabe o que significa potência, vamos para a potência de 10. Aqui já está fácil de identificar que a gente está associando a uma determinada base. Então, quando eu falar de potência de 10, eu estou falando do resultado de uma potenciação cuja base vai ser o 10. Um exemplo, 10 elevado ao quadrado. De acordo com a definição, 10 vezes 10. E o resultado é igual a 100. Então, a nossa potência aqui é o 100. Como a gente está falando de uma potenciação cuja base é 10, então eu vou chamar o 100 de potência de 10. De forma análoga, então, eu poderia falar que o 32 é uma potência de 2, já que ele pode ser escrito como uma potenciação de base 2. Assim como eu poderia falar que o 81 é uma potência de 3, porque seria 3 elevado à quarta, 125 como uma potência de 5, porque seria igual a 5 elevado ao cubo e assim por diante. No entanto, para você verificar se um número é uma potência em uma determinada base, o caminho é um pouco trabalhoso. Você teria que fazer a fatoração desse número, ou seja, decompor em fatores primos. E aí, depois que você verificou a decomposição, você observa se existe apenas um fator repetindo, e aí você escreve aquele número na base de acordo com esse fator que repetiu. Bom,
No caso das potências de 10, esse trabalho é desnecessário. Você consegue, a partir da verificação do número, dizer se ele é uma potência de 10 ou não, porque eles têm algumas características específicas deles. É importante você identificar as potências de 10, conhecer as potências de 10, porque elas vão trazer alguns benefícios para cálculos posteriores. À medida que a gente for aprofundando nas nossas aulas, vocês vão entender a necessidade de se trabalhar com as potências de 10. Então, antes de mais nada, vamos aprender a identificar as potências de 10, certo? Então, vamos começar fazendo alguns cálculos aqui. Eu vou calcular algumas potências com os expoentes como números inteiros. A primeira potência que a gente tem para resolver aqui é 10 elevado a 0. A gente sabe que todo número elevado a 0 é igual a 1. Bom, agora vamos pegar expoentes inteiros positivos. 10 elevado a 1, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 elevado a 2, de acordo com a definição, 10 vezes 10, que é igual a 100. 10 elevado ao cubo seria 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. 10 elevado à quarta, 10.000. 10 elevado à quinta, 100.000. Agora vamos parar um pouquinho e vamos observar os resultados, que a gente já definiu como potências de 10, está vendo? Eu tenho aqui 6 potências de 10. Aliás, o 1 ele pode ser chamado de potência em qualquer base, já que todo número não nulo elevado a 0 é igual a 1. Mas se a gente pegar os outros exemplos, do 1, do expoente 1 até o expoente 5, observa os resultados e tenta definir um padrão. Vocês vão perceber que, primeiro, em todos os resultados, o primeiro algarismo é 1 e todos os outros iguais a 0. Agora a gente pode observar que a quantidade de zeros que aparece em cada uma das potências é dado de acordo com o expoente da potenciação. Observa, 10 elevado a 1 começou com 1 e 1 zero. 10 elevado a 2 começou com 1, 2 zeros. 10 elevado a 3, primeiro algarismo 1, 3 zeros. 10 elevado à quarta, primeiro algarismo 1, mais 4 zeros. 10 elevado a 5 começou com o algarismo 1, 5 zeros. E assim por diante. Tá? Então, o expoente positivo ele vai indicar quantos zeros eu vou acrescentar depois do primeiro algarismo, que é 1. Dessa forma, a gente tem um padrão e a gente pode até fazer uma generalização aqui bem simples. Imagine um expoente n qualquer como um número inteiro positivo. A gente vai resolver essa potência sem a necessidade de uma calculadora, colocando como primeiro algarismo 1. E depois a gente observa qual é o número que aparece no expoente e acrescenta a quantidade de zeros de acordo com esse número. Ok? Bom, e se as potências tiverem expoente negativo? Vamos resolver algumas. 10 elevado a menos 1 igual a 0,1 ou 1 décimo. Resolver uma potência com expoente negativo, a gente tem uma regrinha. A gente não vai dar ênfase para essa regra agora, mas em outro momento a gente vai falar mais de potenciação e aí a gente relembra essa regra, tá certo? Por enquanto, se atentem aqui aos resultados. 10 elevado a menos 2, 0,01 ou 1 centésimo. 10 elevado a menos 3, 1 milésimo. 10 elevado a menos 4, 1 décimo de milésimo. 10 elevado a menos 5, 1 centésimo de milésimo. Observe os resultados dessas potenciações e, a partir desses resultados, a gente consegue também observar um padrão e, seguindo esse padrão, a gente consegue resolver qualquer potenciação de base 10 e expoente inteiro negativo. Por quê? Se a gente observar bem, o expoente agora ele está me indicando quantas casas decimais eu vou colocar. Observa, em todos os exemplos que a gente fez até agora, que os resultados que a gente está definindo como potência de 10 tem apenas 2 algarismos na formação, o 1 e o 0. Isso é uma característica importante de qualquer potência de 10. Tá? Só que nesses 5 últimos casos, onde os expoentes são negativos,
o que a gente observa é que o último algarismo é que é igual a 1 e os demais algarismos iguais a 0. Então a gente já começa com 0, e depois a gente vai acrescentando a quantidade de casas decimais que a gente pode observar de acordo com o expoente. Olha só, 10 elevado a menos 1 é 0, e uma casa decimal. 10 elevado a menos 2 começa com 0, duas casas decimais. 10 elevado a menos 3, 0, 3 casas decimais. Observem que a última é sempre igual a 1. 10 elevado a menos 4, mesma coisa, 0, 4 casas decimais. 10 elevado a menos 5, 0, 5 casas decimais. E assim por diante. Dessa forma, eu consigo também resolver qualquer potenciação com a base 10, expoente inteiro negativo, sem necessidade de calculadora. Basta eu seguir esse padrão aí para todas elas. A gente pode generalizar também. Imagine aqui agora um expoente inteiro negativo. A gente vai começar com 0, e agora a gente vai observar o módulo do expoente, e a partir desse módulo, ou valor absoluto, lembrando que módulo ou valor absoluto é aquele valor desconsiderando o sinal. Então, o módulo de menos 1 é 1, portanto, uma casa decimal. O módulo de menos 2 é 2, portanto, duas casas decimais, e assim por diante. Então, eu tomo o módulo de n e, de acordo com esse módulo, eu acrescento a quantidade de casas decimais. Lembrando que a última vai ser 1, tá certo? Bom, agora é hora de vocês praticarem um pouco. Então, eu preparei aqui uma atividade só para vocês fixarem mais o que a gente discutiu nessa aula, tá certo? O que eu quero nesse exercício é que vocês observem todos os números, identifiquem os que são potências de 10. Depois que você identificou como uma potência de 10, eu quero que você escreva na forma de potenciação, ou seja, a base 10 e o respectivo expoente. Lembre-se de uma coisa, o que nós vimos aqui é que todas as potências de 10 são formadas apenas pelos algarismos 1 e 0, mas nem todos os números formados por algarismos 1 e 0 são potências de 10, ok? Então fiquem atentos na hora de fazer essa atividade. Obrigado pela atenção e bons estudos.